Galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, né? Boa noite, dependendo do horário que você estiver, então, acessando esse vídeo, né? Nós estamos fazendo uma sequência de vídeos sobre a história do pensamento político e econômico. Nós estamos falando relacionado ao sistema mundo, né? E não apenas territoriais, certo? Bom, é, nós estamos fazendo então esses vídeos de forma fragmentada, né? E para que possa vir a melhor compreensão, porque elas são partes da história assim que são muito cansativas se você for falar numa mandada só. E se tornando cansativo, ela não vai ser bem compreendida, certo? Então é importante que cada um daqueles que estiverem assistindo este vídeo possa entender que eles são sequenciais, né? Um, dois, três, quatro, cinco, né? E assim por diante. Certo, gente? Bom, esse aqui, no caso, vai ser o vídeo de número 5, né? Vai ser o vídeo de número 5. História do pensamento político e econômico. Beleza, gente? Então, uma apresentação, eu sou Denilson Barbosa, acadêmico de História, faço licenciatura em História. Beleza? Vem comigo, então. Transição do feudalismo para o capitalismo, né? Nós chegamos, então, nessa parte, né? A desintegração, por exemplo, do modo feudal ocorre por causa da crescente circulação monetária, né? E também, né, por causa do grande número de homens livres, né? Eu até fiz um esboço para mim poder estar levantando temas que eu vou estar então fazendo essa argumentação, certo? E dessa forma, as cidades erguidas ao lado dos territórios feudais nascem a cobrança de imposto, né, que rivalizam com os tributos dos senhores feudais. Depois eu vou falar também a forma de burguesia e um dos pontos mais polêmicos nessa transição do feudalismo e do capitalismo, beleza? Então vamos lá, transição do feudalismo para o capitalismo e a sua desintegração. Bom, gente, vocês lembram que quando eu falei no vídeo passado, anterior, sobre a desintegração, por exemplo, de Roma, né, do sistema romano ali, que aonde nasceu então, começou a nascer então o sistema, começou a nascer o sistema dos feudos, né? Aonde os senhores feudais faziam aqueles castelos ali na, nos- na área rural, né? E em volta daqueles castelos foram aquelas pessoas que faziam essas vilas, as casas que iam morar ali para buscar então ajuda, né, do seu senhor, né? Desses senhores feudais. E dessa forma eles conseguiam então eles estar trabalhando para os senhores feudais e dessa forma eles conseguiam sobreviver e eles tributavam, né, os senhores feudais com partes dos dias das semanas, né, que 2, 3 dias deles era para o senhor feudais, o restante era dele, e aquilo que ele produzia ainda ele tinha que tributar ao senhor feudal, certo? Então vocês recordaram bem disso aí, né? Bom, agora nós estamos falando, gente, da transição do feudalismo, é, a transição do feudalismo para o capitalismo, né? E a desintegração desse modo feudal. Isso ocorre, né, com a crescente circulação monetária, né? Porque ali, na verdade, é, o, por causa dessa grande crescente circulação monetária, né? Que o dinheiro, na verdade, não tinha uma circulação ali, né? Não tinha como haver uma circulação ali. Ali era mais a base de trocas, né? Que tudo ocorria, né? Se você tinha um porco, queria trocar por uma vaca, ou vice-versa, óbvio, você entendeu? Então era só por trocas que você conseguia as coisas, né? Não existia dinheiro para você poder estar fazendo trocas. Mas ali então começou o surgimento, né, monetário, porque existia aquelas pessoas, por exemplo, que, que eles faziam os seus trabalhos em casas, manuais, né? E aquilo dali foi dando crescimento, eles iam de cidade em cidades, fazendo as suas feiras, os seus comércios, né? E esses comércios eles conseguiam através de arrecadação de ouro, né? De ouro, de prata, ou então de moedas, né? Então de pouco a pouco foi aumentando,
porque eles eram homens livres, eles não estavam presos a um feudo, eles não estavam presos a nenhuma lei. Então essas pessoas que faziam esse tipo de comércio, né, de cidade em cidade, então como eles eram homens livres, porém, ser livres, entre aspas, né, porque eles não tinham o direito, por exemplo, de se estabelecer em lugar algum, né? Eles podiam fazer os seus comércios e continuar circulando, né? E dessa forma eles foram movimentando, fomentando o sistema monetário dentro dos feudos, né? Foi aumentando. E começou então essa desintegração, né? Essa desintegração do feudalismo, né? Ela começou a se desintegrar por conta disso, né? Por causa da grande quantidade de homens livres, né? Grande quantidade de homens livres, e por causa dessa grande circulação monetária que começou ali. Né? E dessa forma, as cidades erguidas ao lado dos territórios feudais, nasce a cobrança de impostos. Né? Quando então surgem essas cidades, né? Nascem também a cobrança de impostos nessas cidades, que essas cobranças de impostos vai rivalizar, elas vão ser rivais dos tributos que os senhores feudais recebiam, né? Lembra que minutos atrás eu disse que aquelas pessoas que viviam nas vilas, elas trabalhavam para si e também para o seu senhor, e aquilo que elas produziam, partes dali, então grande parte daquilo que ela produzia era mandado para o senhor feudal. Então essa cobrança de impostos na cidade começou a rivalizar com os tributos que eram mandados aos senhores feudais. Então aí começa a desintegração do feudalismo, né, conforme nós estamos falando, né? A formação da burguesia é um dos pontos mais polêmicos nessa transição do feudalismo e do capitalismo, né? Então é aquilo que eu falei, né? São aqueles homens livres, né, que estavam comercializando através de cidades em cidades e arrecadando grande quantidades de moedas. E conforme quanto mais eles arrecadavam, mais eles queriam arrecadar e não tinham mais como parar, né? Aí então nasce ali começa então a ruir então o feudalismo, né? E a burguesia começa então a tomar conta começa a tomar conta, né, dessa parte, né? Começa a tomar conta por causa do grande movimento monetário, né? Bom, de acordo, né, com uma das fontes, porque todos esses vídeos eles têm as suas fontes, não é feito apenas da minha cabeça, né? Mas eu tenho fontes, no caso, que eu tenho lido e buscado, né? Que vai ser apresentado no último vídeo. Eu vou apresentar todas as minhas fontes, né? Da onde eu busquei e tudo, né? Para você poder estar fazendo a sua pesquisa também, certo? Então tá, de acordo com o Vilar, né? Que é essa minha fonte de referência, né? O termo burguesia, né, do capitalismo, ele deve ser muito cauteloso, né, quando nós falamos de burguesia e do capitalismo, porque não se trata de uma sociedade da era moderna, né? Não se trata de uma sociedade, quando eu falo moderno, eu estou falando agora desse último século agora, né? Não, ele não se trata disso, certo? Bem parecido, né? Mas não se trata ainda disso, né? Porque hoje, quando nós vamos falar, por exemplo, de capitalismo, né? Nós vamos falar de um bem material que está restrito em um modo de produção, né? Onde toda a força do capitalismo ela está restrito em uma mão de obra de trabalho, né? De assalariados. Então, quando fala de capitalismo hoje, seria isso. Não seria o dali, né? Porque do assunto que nós estamos falando, ele ainda vai estar ali um pouquinho anterior ao século XV, né? Então, nós estamos falando ainda daquele lá, tá? Bom, o nascimento das cidades é muito relativo, né? Às margens do Mediterrâneo, né? No caso, Flanges, Servilhas, Veneza. Aí começa, então, a surgir as cidades, né? Por causa desse movimento capitalista, né, que começa então a ter a circulação, né? Bom, gente, com a crise do capitalismo, nasce também as grandes navegações e com o surgimento de vários inventos revolucionários na forma de produção, né, de metais por causa das armas e das navegações,
isso vai então consolidar então a burguesia, né? Bom, aí então nessa parte agora nós vamos tem que entrar, não tem como você circular esse assunto, né? Porque aí nós chamamos de transição de pensamentos e de ideias do capitalismo do contemporâneo, né? Ou melhor, da era medieval para o contemporâneo, tá? Uma ideia, um modo de pensar, né? Porque aí dessa forma nós estamos entrando então agora já no renascimento cultural, né? Nós estamos entrando já no renascimento cultural. E o renascimento cultural, ela é uma parte bem confusa, né? Aí você talvez pergunte, mas Denilson, por que confuso, né? É confuso, gente, pelo seguinte, que acontece todas as coisas, tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Como nós estamos falando, por exemplo, a história do pensamento político e econômico, existe algumas coisas que posso falar agora, que vai estar coerente, né? E existe aquelas coisas que eu não preciso falar, né? Que senão eu vou sair fora do meu foco, né? Desse foco, certo? Bom, com a crise do feudalismo, então, nascem as grandes navegações e com o surgimento de vários inventos, né? Esses inventos nós estamos falando, tipo a grade de Roma, né? Que foi construída ali ainda na Idade Média, né? Que oxigenando a terra aumentava a produção, ali foi, né? Também a metalurgia, por exemplo, que começou, que iniciou-se ali também, certo? Além da metalurgia, falar gráfica. Gente, então houve uma explosão, né, nessa época, né? Que tudo estava relativo uma com a outra, certo? Então tá. Então uma marcha do Mediterrâneo, Flandres, Servilha, Veneza, por exemplo, e outras cidades mais. Então começa a nascer ali o que? As grandes navegações, ou seja, o comércio começa a ser por ali, né? Pelo mar do Mediterrâneo, né? Então, através dali, grandes cidades foram bases desses comerciantes, né? Desses burgueses comerciantes. E com isso, então, eles foram arrecadando mais dinheiro, foram ficando mais ricos. E ele tendo essas condições, então deu início então a muitos outros pensadores, outros pensamentos, por exemplo, esses burgueses, por exemplo, financiaram grandes escultores, grandes pintores, né? Que esses pensadores, esses pintores, que eram grandes cientistas também, né? Então eles trouxeram grandes outras ideias, né? Também que ia fazer parte desse movimento todo, né? É ali que surge, por exemplo, alguns pintores que a gente já tem em mente, né? Por exemplo, Michelangelo, Donatello, Rafael, Leonardo da Vinci é um deles, né? Então, ali então começa a surgir esse grande movimento o renascimento cultural, certo? Mas nós não estamos falando do renascimento cultural em si, mas nós estamos falando da história do pensamento político e econômico, tá? Então, mas foi obrigado a falar pelo menos esses aí, só para você saber que se trata do mesmo período, certo? Então ali a consolidação da burguesia, né, foi muito importante, né? Foi muito importante nesta época, certo? Bom, gente, a Inglaterra, ela é o palco, né, desse grande movimento, né? O renascimento dessa transição do feudalismo do feudalismo para o capitalismo. Por que na Inglaterra? Bom, porque grande parte, por exemplo, dos feudos existia ali na Europa, né? A Inglaterra, por exemplo, está dentro deste palco, né? E acontecia o seguinte, que os feudos, por exemplo, né? Aquelas pessoas que faziam aquelas vilas, né? Que eram rurais ali, os senhores feudais fizeram seus castelos e aquelas pessoas ali em volta dos castelos, aonde na parte rural, né, aonde trabalhavam, que sustentavam os seus senhores feudais com os seus tributos e assim por diante. Bom, na Inglaterra, então, quando surge já no século XV, né, quando surge essa explosão, no caso industrial na Inglaterra por causa dos grandes inventos, né? Entre ele, os tecelões e tudo mais, né? Então, eles começam então a buscar mão de obras, né?
mão de obras, mas precisava dessas mãos de obras. Mas como fazer? Aí então que surge o cercamento. Nós vamos estar levando até o cercamento, viu? Então aí surgem os grandes cercamentos. Quando surgem os grandes cercamentos, dos grandes latifúndios, né? Então as pessoas que moravam dentro desses cercamentos, elas são obrigadas a migrar para as cidades, né? Elas são obrigadas a migrar, porque elas moravam ali, mas elas não eram dono dali. Elas simplesmente moravam ali. Mas os donos dali eram os donos dos feudos, os senhores feudais, né? Então essas pessoas, quando surge esse cercamento dos grandes latifúndios, essas pessoas são obrigadas a sair dali para poder estar indo para a cidade, certo? Então eles continuariam da mesma situação, né? Pobre começaram, pobre eram, né? Desculpa usar esse termo, mas não existe outro, né? Porque eles eram assim mesmo, né? Porque quem era dono da terra eram os senhores feudais, né? Eram os senhores feudais. Eles tinham o poder, não as pessoas que moravam ali em volta. As pessoas só moravam ali para poder estar vivendo, sobrevivendo, posso usar esse termo. Então, com o grande cercamento, né, com o nascimento dos grandes latifúndios, né, que as terras foram vendidas e divididas e cercadas, com esses grandes cercamentos, então, as pessoas eram obrigadas a sair das terras, certo? E ir morar para a cidade. Então, ali que começa a surgir, então, aquelas pessoas que iam trabalhar nas indústrias, né? Nas indústrias que estavam, então, nascendo ali naquele século, no século XV, né? No caso de tecelagem, era a mais importante de todas elas, né? Ali ali já surge um outro trabalho no caso, né, que vai ser já nos próximos vídeos, né? Então o nascimento da burguesia ela surge justamente nisso aí. Os donos feudais, né, os senhores feudais, então eles estão mudando, né, a sua concepção, né, de ganhos, né? Então a partir disso aí, com o cercamento, surge então essa grande população dentro da cidade, que começa então a estar fundamentando então o nosso assunto, o nosso trabalho sobre, é, a transição do feudalismo, né, para o capitalismo. Beleza, gente? Bom, no nosso próximo vídeo, gente, nós vamos estar falando sobre filosofia, economia e política na modernidade, tá? Então, eu aguardo vocês até o próximo vídeo, certo? Que vai ser o de número 6, certo? E eu agradeço por vocês terem ficado comigo até agora, certo? E espero, né, poder tá conseguindo passar aquilo que eu tenho na minha mente, né? De acordo com meus estudos, né? E já lembrando sempre que esses estudos, eles são totalmente acadêmicos, viu? São visões acadêmicas. Embora temporariamente alguns deles vão estar ativos em comentários, mas a visão dele é totalmente acadêmica e não tem outro pensamento, tá? Então eu agradeço pela sua atenção e espero vocês até o próximo vídeo, então. Beleza, gente? Um abraço e até o próximo, então.